Olá, bem-vindos ao canal. Sou o luthier Douglas Pereira e vou te falar hoje a incrível história da Di Giorgio. Quem não conhece os violões de Giorgio? Ele fez parte da vida e da história de muitos músicos no Brasil e tem alguns detalhes surpreendentes que talvez você nem imagine. A Di Giorgio foi criada por um luthier chamado Romeo Di Giorgio, que chegou da Itália no Brasil e passou a residir em São Paulo. Ele nasceu em Roma em 1889 e seu grande padrinho na arte da luthieria foi um luthier renomado chamado Fritelli, que era um luthier que trabalhava com violinos, e ele foi quem ensinou essa arte para Romeo Di Giorgio. E Fritelli ensinou a Di Giorgio como colar, ensinou segredos a respeito de sonoridade, como você ter um bom timbre no instrumento, como colar um instrumento, deu todas as dicas para fazer acabamento, ensinou tudo que Di Giorgio aprendeu. E o pequeno ateliê de Di Giorgio, situado em São Paulo, em pouco tempo se tornou uma pequena indústria. Lá ele produzia violinos, viola, bandolins e outros instrumentos que eles utilizavam na Europa no período. E ele trouxe esses instrumentos para o Brasil. Claro que antes de ele trazer já existiam esses instrumentos no Brasil, mas ele trouxe com uma roupagem nova, com uma ideia nova, fabricado por um luthier gabaritado. Em 1940, Di Giorgio se transformou numa indústria limitada. E nesse período, o carro-chefe da Di Giorgio passou a ser o violão. Isso porque a seresta estava em ascensão no Brasil e essa cultura se popularizou rapidamente, fazendo com que ele focasse principalmente na construção de violões. Já nos anos 60, a Di Giorgio passou para o comando de seu filho, Reinaldo Di Giorgio, que passou a focar também em violões. Isso porque estava chegando o período da Bossa Nova. Então a Bossa Nova estava forte no Brasil e ele seguiu com essa tendência. E Reinaldo Di Giorgio teve um pouco talvez de sorte, porque nesse período o Brasil passava por uma turbulência política e o mercado para importação estava praticamente fechado, se tornando a Di Giorgio o principal fornecedor para todo o Brasil, para a alta classe e para aquelas pessoas também que não tinham tanto poder aquisitivo. E se não bastasse esse momento bastante oportuno para a Di Giorgio se expandir, também a Bossa Nova através de artistas que estavam fomentando a venda desses instrumentos através do uso deles em apresentações. Então a Di Giorgio, em todos os lugares em que tinha festas, tinha shows, estava um violão Di Giorgio lá. Ela está sob a direção de Reinaldo Di Giorgio, que conta com 200 funcionários e em torno de 6.000 violões construídos mensalmente. Ainda lá atrás, nos anos 40, quando começou a expandir a sua produção, Di Giorgio tinha um sério problema de logística. Ele tinha uma produção média de 150 violões por dia na época, só que ele tinha a produção em vários pontos de São Paulo, distribuídos porque ele não tinha uma estrutura adequada, também faltavam muitas ferramentas e o mercado estava se expandindo e ele precisava investir. E ele aos poucos foi investindo, foi crescendo, foi se desenvolvendo e somente em 1985 ele finalmente resolveu esse problema de alta demanda e produção em escala. Foi quando ele finalmente se instalou em Franco da Rocha, contratou funcionários e fez essa fábrica que tem 20.000 metros quadrados. Mas a Di Giorgio ainda passava bastante trabalho, porque faltavam equipamentos. Embora tenha havido investimentos, ainda deixava bastante a desejar, eles tinham problemas de acabamento, tinham problemas em todo lado. Então somente em 2007 foi que eles resolveram investir pesado, já tinham condições para isso, compraram equipamentos da Alemanha. Esses equipamentos modernos de marcenaria importados da Alemanha eram excelentes. Em 2019 teve um grave problema. Teve que pedir recuperação judicial para reestruturar a empresa e também migrou a linha de produção para a Ásia, sim, para a China. E quando ela enviou a produção para a China, muitos modelos foram readequados para a realidade da produção em larga escala. Esses violões importados têm se mostrado excelentes. A qualidade, vejo que a Di Giorgio tem primado em manter a qualidade. Esperamos que a marca siga por muitos anos ainda. É uma marca centenária e, se Deus quiser, terá mais 200, 300 anos. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, me ajuda muito
Também deixa nos comentários se você conhece de George, qual foi a sua experiência com os instrumentos, o que você acha da marca. Obrigado pela audiência e pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!